Boa noite, queridos irmãos, convidados também, são queridos, que a graça de Cristo esteja sobre os nossos corações. Vamos considerar a passagem que é base para a nossa meditação hoje, nesta noite. Vamos ler lá Isaías, capítulo 11, de 1 a 5. Muito bem. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O nosso tema é a adaptação ao reino messiânico. Então, o nosso tema é sobre a adaptação ao reino messiânico. Qual é a verdade central da nossa pregação? A verdade central diz: precisamos experimentar transformações adaptativas em relação ao reino messiânico. Isso quer dizer que o fato de Deus ter mandado o seu Filho para organizar o reino messiânico aqui na terra, esse fato demanda a adaptação da nossa parte. Adaptação. Vamos prosseguir. Nas 4 semanas que antecedem o Natal, a Igreja Cristã comemora o período do Advento, focalizando as mensagens proféticas que mencionam a vinda do Messias. Nessas mensagens é declarado o mistério da encarnação. Isto é, Deus se faz presente no mundo, na pessoa do Filho, feito carne, o homem Jesus. O profeta Isaías trata desse assunto por meio da metáfora da árvore caída, simbolizando a dinastia de Davi, o tronco de Jessé. Cita uma sequência de 20 reis num período de mais ou menos 400 anos, de Davi até Zedequias, o qual foi levado para a Babilônia, onde após a destruição do reino de Judá, foi morto. Prossigamos. Colocamos uma figura para mostrar essa metáfora. Uma árvore cai, ela seca, mas nasce um broto, um rebento, chamado rebento, e forma uma nova árvore. Eu fui criado na roça e andava pelas matas com meu pai. E a gente via, assim, uma árvore caída no meio da floresta, e daquela árvore que caiu surgiu uma outra árvore, igual está aqui. Então, essa árvore que está caída representa a sequência daqueles reis que passaram. E agora não tem mais reis, porque o último rei, Zedequias, foi morto e a árvore está caída. Mas surge um tronco, surge um broto, surge um rebento. Esse rebento cresce e é uma árvore que surgiu daquela que estava caída e aparentemente morta. É isso que Isaías diz.
brotará um rebento, um broto, né, uma nova árvore daquele tronco que é o tronco que vem de Jessé. Porque Jessé foi o pai de Davi. Davi foi o segundo rei, Saul foi o primeiro, mas Saul está fora dessa sequência, porque Saul não é filho de Jessé. Davi é filho de Jessé, e de Davi até Zedequias, esses cerca de 20 reis reinaram, e agora não reina ninguém, não tem rei. O reino foi destruído, ele acabou, não tem mais o reino. Mas surgiu um broto novo, um rebento. Do tronco de Jessé surge um rebento novo. Como disse, eu vi isso mais ou menos parecido na mata, quando andava com meu pai, uma árvore caída, e do seu tronco, da sua raiz, uma outra surgiu. Então o Cristo é considerado como uma árvore que surgiu de uma árvore que estava caída. Então ele diz, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então esse renovo é um novo ramo. Bom, isso é como Isaías descreve nessa passagem o advento. Advento é vinda, é chegada. Então, no início do mês de dezembro, vamos dizer, do domingo que vem até o Natal, é o período do advento, o período da vinda. Advento é vinda, é a chegada. Então, a igreja comemora esse período do advento. E nesse período nós nos voltamos para as profecias antigas que falavam dessa chegada. Agora, Isaías está profetizando para o futuro, quando da dinastia de Davi vai surgir um novo rebento, e esse é o Messias. Esse foi identificado como o Cristo. O Cristo é o rebento do tronco de Jessé. Então, continuando. A árvore está caída, mas do seu tronco brota um ramo, que se fortalecerá e crescerá. Isso simboliza o Rei Messias, o ungido, o Cristo. A adaptação é o conjunto de transformações. Aqui ficou informações, o conjunto de transformações experimentadas por seres vivos, aos quais é facilitada a sobrevivência diante de condições adversas. Aqui embaixo você vê um peixe saindo da água e indo para o campo. Esse é um chamado peixe pulmonado, que essa espécie de peixe tem pulmão. O peixe não tem pulmão, ele respira pelas brânquias. É brânquias, certo? Pelas guelras. Então o peixe, ele tira o oxigênio diretamente da água por meio daquelas guelras que ele tem. Mas esse aqui não. Esse tem as guelras. Quando ele está no fundo da água, ele tira o oxigênio da água por meio daquelas guelras. Se o lago seca, ele sai dali, secou, não tem problema, vai viver na mata até voltar a chuva e o lago encher, aí ele volta para o lago. Ele é adaptado. Ele é adaptado. Adaptação é isso. Por exemplo, uma pessoa vive no mundo, droga, maldade, crime, roubo, e um dia ela se adapta a uma vida longe disso. Uma vida correta, de um homem trabalhador, pai de família, responsável. Então ele foi adaptado. Ele sofreu a adaptação. Então, o reino de Cristo vem ao mundo e nós somos convocados a nos adaptar a ele. Vamos prosseguir um pouquinho mais. Nas sociedades humanas, mudanças climáticas, transformações sociais, políticas, religiosas, exigem soluções adaptativas. João, o Batista, anunciou a chegada do reino messiânico, propondo adaptação. Então, João era aquele que, quando chegou o Messias, ele identificou Jesus como o Messias. Ele foi esclarecido, foi orientado espiritualmente para identificar o Messias.
esse que ia construir o reino messiânico. E ele identificou naquela pessoa, naquele carpinteiro de Nazaré, identificou ali o Cristo, o Messias, o ungido. Cristo em português, né? Ungido em hebraico, Messias em hebraico, né? Então é o Cristo, o Jesus de Nazaré. E quando João Batista anunciou a vinda do Cristo, ele disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a chegada do reino dos céus faz uma exigência: mudança, transformação. João pregou as transformações para adaptação. Vocês querem o reino, há séculos estão orando pelo reino, o reino chegou, agora vocês têm que se adaptar a ele. Porque quando surge algo novo, a gente tem que se adaptar. Agora nós estamos numa fase de adaptação às mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas exigem adaptação. Se a temperatura da Terra aumentar muito, for para 50 graus, 55 graus, nós humanos poderemos não aguentar, a menos que nós nos adaptemos. Se o nosso organismo se adaptar a uma temperatura de 50, 60 graus, a gente continua aqui. Mas se não nos adaptarmos, nós não sobreviveremos. O que aconteceu com os dinossauros, né? Os estudiosos sabem disso. Quando houve uma catástrofe imensa, os dinossauros não se adaptaram às mudanças que ocorreram no planeta e eles foram extintos. Outros animais que se adaptaram estão aí até hoje. Então, a adaptação é fundamental para a sobrevivência. É fundamental para a sobrevivência. Então, eu fico pensando, toda a obra da igreja, toda a obra de educação cristã, toda a pregação é um apelo à adaptação. Porque a adaptação é um mecanismo de sobrevivência que permite. Eu conto aos irmãos a minha experiência. Eu era um menino, filho de crente, eu ia para a igreja, participava de alguma coisa na igreja, mas eu não era adaptado. Eu não era adaptado. Eu era uma pessoa que tinha uma relação frágil. Por exemplo, na família, se um marido não ama a esposa, ele não é adaptado ao casamento. Ele tem uma relação frágil que não sobrevive. Se a esposa não amar o marido, ela não tem uma relação sólida. Ela não vai sobreviver, o casamento não vai sobreviver. Então a adaptação, é preciso que haja essa adaptação. Quando eu servi no Exército, eu entrei no batalhão de engenharia lá no Rio de Janeiro, e eram 600 soldados no batalhão. Exigia adaptação. Quer dizer, o jovem acostumado a dormir até meio-dia não se adaptava, ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E muitos daqueles soldados não se adaptaram. Pelo menos daqueles 600, pelo menos uns 12 foram expulsos por indisciplina, por não se adaptarem às demandas. As pessoas perguntam assim: aqui na nossa igreja, a irmã Bernadette falou, fez uma lista, mais de 1000 pessoas foram batizadas aqui, ó. Nós somos 120. Por quê? Porque a persistência, a sobrevivência exige adaptação. Os adaptados persistem, os não adaptados não persistem. No casamento, a vida conjugal está adaptada, houve as transformações de adaptação, vai em frente. Mas isso não se adaptou. Eu conheço casamento durou 6 meses. Ela não suportou. Um pastor estava falando sobre a gente, quando se casa, há uma grande surpresa. E ele falou fazendo uma brincadeira, ele falou assim: a única pessoa perfeita que eu conheci é a minha mulher. Mas isso foi antes do casamento. Porque na lua de mel eu vi que ela apertava a pasta de dente pelo meio. Então já não é mais perfeita. Já não é mais perfeita.
Uma vez eu fiz um estudo com casais. Acho que foi lá em São José do Campo, como é que é o nome? Onde o André estuda, André? São José dos Campos. E fiz um estudo. Eu resolvi fazer uma pesquisa quando cada um ia dizer quem era, do marido e a mulher. Então tinha um questionário em que a mulher respondia sozinha e o marido respondia sozinho. Naquele questionário, ela ia mostrar quem ela era. Depois de 1h30, mais ou menos, preenchendo o questionário e tirando o resultado, ela viu, eu sou isso. E o marido lá fez a mesma coisa, eu sou isso. Aí eu falei, agora vocês vão se reunir para cada um dizer o que é. E foi muito interessante. Você é isso? Você pensa assim? Não é possível. Para mim você aqui é outra pessoa. E agora, para se adaptarem, né, quando um descobriu quem o outro é. E aí eu tive um grande problema para ensinar como é que, descobrindo que a mulher não é aquela que ele tinha na cabeça dele. O homem pode imaginar assim, uma mulher muito aquecida sexualmente, e depois naquela coisa ela mostra que ela não dá a mínima para sexo. Então ele fica totalmente frustrado. Pois bem, estou falando da importância da adaptação. Então, a adaptação, voltando, são necessárias adaptações em transformações, como casamento, profissão, família, igreja. A pessoa segue. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eram 320 alunos. Eu acho que uns 30 não se adaptaram ao curso de medicina. Um deles, quando viu o pedaço de cadáver, se adaptou, não quero ser. Foi embora, abandonou a faculdade. Um esforço tremendo para entrar numa universidade federal, e depois ele porque não se adaptou. Então, para ser médico, tem que se adaptar com sangue, com dor, com gemido, com choro, e alguns não se adaptaram. Assim também o motorista, pessoas que não se adaptam àquela. Quer dizer, ele não adquire transformações suficientes para se harmonizar com as demandas daquela situação. Toda situação, trabalho, família, e faculdade, tudo isso exige transformações. E se adapta àquele que se transforma. Havia lá no quartel, eu falei pelo menos acho que uns 12 foram expulsos, alguns ficaram doentes. Havia um rapaz, branco, e ele não comia comida, a não ser a comida feita pela mãe dele. A mãe e o pai foram conversar com o comandante para permitir que a mãe levasse a comida dele no quartel. Então, 599 soldados comiam a comida do quartel. Aquele comia a comida levada pela mãe. Ele não comia a comida, a não ser que fosse preparada pela mãe. E a mãe dele levava a comida dele. O almoço, né? E se ele tivesse de plantão, tinha que levar a janta e o lanche da meia-noite. Mas assim mesmo ele ficou doente, foi afastado por doença, e não se adaptou. Quem não se adapta, roda, tem que se adaptar. A vida cristã exige adaptação. Quando eu falei, a minha vida era uma. Agora eu declaro que eu creio em Jesus. Aí tem que haver transformação. Se eu insisto em não aceitar as transformações, eu vou estar inadaptado, eu não vou conseguir. Casamento é a mesma coisa. Há casais que depois de 20 anos juntos ainda não se adaptaram, ainda não se entenderam. Aí o que acontece? É impossível manter. Quer dizer, a sobrevivência no mundo da biologia, quem estuda biologia vai entender isso. Toda
sobrevivência depende de transformação, adaptação. E aqui o João Batista fala: arrependei-vos, quer dizer, aceitem a adaptação ao reino. Chegou o reino. Vocês têm que fazer duas coisas: primeiro aderir ao reino e depois se adaptar. Pois no casamento, a primeira coisa para você se adaptar no casamento é casar. Casou, agora tem que se adaptar um ao outro, senão não funciona, vai acabar. Se não houver adaptação, vai acabar. E João Batista está falando: arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos nada mais nada é do que adaptação. O arrependimento é uma mudança, é metanoia. Metanoia quer dizer como se você passasse a ter uma outra cabeça, você passasse uma outra forma de entender. Metanoia. Noia é de nous. Aí chamam de alguns doentes mentais de noia, mas noia é nous. Nous quer dizer a mente que entende, a mente que compreende. Então, se a pessoa não muda a mente, que ela não se adapta, ela vai ter problema. Ela vai ter problema. Aí as pessoas que têm doenças não mudam o seu comportamento. As pessoas comem coisas que fazem mal. Aí ele tem que se adaptar a uma outra dieta. E se ele não se adapta, ele morre. Ele não vai prosseguir. Então, as adaptações. E aqui nós estamos pensando no período do Advento. E o período do Advento é um período em que os profetas mostram suas mensagens da vinda de um novo modo de vida, que é o reino messiânico. Jesus traz ao mundo uma nova estrutura social, uma nova forma de relacionamento, uma nova forma de convivência. Essa nova forma é o reino de Deus. E Jesus falou: o reino já está no meio de vós. Adaptem-se, adiram. Está certo o verbo? Aderir? E se adaptem. O reino chegou, agora é adaptação. Você casou, agora é adaptação. Está no novo emprego, agora é adaptação. Certo? Você tem uma empresa, agora é adaptação. Quinta-feira eu falei, né? Do pobre que fica rico. Tem que se adaptar. Eu vi um homem que ele era pobre, ganhou na loteria, ele ficou doido, doente mental. O choque da riqueza inesperada fez ele birutar, se me permite essa palavra. Não se adaptou. E tem o rico que perde tudo e vai para a miséria e também não se adapta. E o livro de Provérbios diz: você, sendo rico, viva como rico. Se ficou pobre, viva como pobre. Mas viva! Você é pobre, viva como pobre. Ficou rico, viva como rico. Mas viva! Tem que se adaptar. Os problemas do rico também existem, os problemas do pobre também. Todo mundo tem problema. Se você é rico tem problema, se é pobre tem problema. Agora, todo mundo tem que se adaptar à sua própria realidade. O Brasil é um país que não sabe isso. O rico não sabe ser rico, ele gasta fortunas comprando 10 carros, e alguns são evangélicos, são donos de igreja, rede de televisão. Se você vai na casa dele, tem uma garagem imensa com carros importados. Então, ele não sabe ser pobre, porque aquele que é pobre não fica louco por muitos carros. O rico também não. Ele vai procurar aplicar aquilo de uma outra forma. Pois bem, tudo isso eu estou dizendo, e eu quero falar então que o reino chegou. Jesus trouxe o reino de luz. Aqui fala que ele vai, no texto há uma parte que diz que ele vai ferir a terra com a sua boca. Quer dizer, a transformação vem da palavra de Jesus. Quer dizer, ele vai ferir os corações pelas suas palavras, pela sua doutrina. No capítulo 42 de Isaías fala que os povos esperam o seu ensino. Irmãos, a coisa mais importante na vida cristã é o ensino e a aprendizagem da palavra de Deus. A coisa mais importante. Diz que Jesus vai então corrigir o mundo pela sua doutrina, pelo seu ensino.
Então, foi a palavra de Jesus que me ajudou, que me permitiu uma adaptação a uma vida da qual eu me alegro. Eu não tenho nenhum arrependimento dos caminhos que eu segui. Quando o Evangelho me convocou para a adaptação, eu me adaptei. Eu não tenho a mesma cabeça de antes. Isso me fez estudar mais, amar mais meu pai, amar mais minha mãe, trabalhar mais, ler mais a Bíblia, me importar mais com as coisas importantes, fugir mais dos vícios, e fugir de más companhias. Então, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, a adaptação, isso. Agora vai chegar o Natal. A mensagem é essa: adaptem-se às demandas do Cristo. Ele tem demandas para você. Ele tem transformações para propor. Se você for olhar direitinho na sua vida, fazer um exame, você, aqui acho que Jesus vai querer que haja adaptação. Aqui eu acho que é uma área de transformação. Eu quero me adaptar para resistir mais às intempéries da vida. Eu quero ser mais forte. Eu quero então mencionar 3 condições nas quais precisamos nos adaptar ao reino messiânico. Quer dizer, eu estou desde os 17 anos no reino e estou tentando me adaptar. Às vezes parece que eu estou adaptado, às vezes eu percebo que não estou. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque a adaptação custa, a adaptação tem um preço. Não há nenhuma adaptação sem gasto. Não há. Você vai adaptar um aparelho, vai ter que fazer alguma coisa nele. Uma solda, não é, Zé Roberto? Uma solda, umas pancadas com martelo. Essa adaptação para uma realidade implica em desejo, boa vontade. Você quer fazer isso, você quer ser transformado. Então são 3 áreas nas quais eu quero falar sobre essa adaptação. O reino, nós precisamos nos adaptar ao reino messiânico, submetendo-nos à sua cronologia. Vejam só, o tronco de Jessé, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. O tempo para o desenrolar do reino messiânico, que esse reino ele foi projetado ao longo de séculos. Então, o tempo para o desenrolar do reino messiânico, isso é prerrogativa de Deus, soberano. A partícula então, porque aqui nessa versão ele não colocaram, mas tem a partícula então brotará. Quer dizer, brotará um rebento do tronco de Jessé. Mas é a palavra então, que é uma palavra de temporalidade. Quer dizer, esse brotar do tronco de Jessé está condicionado a um tempo. Tem Quando se usa a palavra então, eu vou tomar banho e então vou dormir. Isso quer dizer que você tem uma condicionante temporal. Você não vai deitar antes de tomar um banho. Então, Deus estabelece um tempo para estabelecer seu reino. E esse tempo é Ele quem decide. É Ele quem define. Vejam só, a partícula expressa um tempo determinado dentro de uma cronologia que só Deus pode controlar. E mais, não é só que Deus pode controlar, Ele é o único que pode compreender. Nós não compreendemos as coisas que acontecem nos tempos. A gente não sabe. O tempo das coisas é controlado pela sabedoria divina. Só Ele sabe controlar. Eu li várias histórias sobre líderes religiosos que dizem que sabe o dia da volta de Cristo. Um grupo se reúne na Europa, numa cidade da Europa,
150 pessoas com um líder. E o líder diz assim: olha, Deus me revelou que vai mandar o seu filho no dia 5 de janeiro. E todo mundo acredita. Aí ele diz: mas como é que vai ser? Nós vamos para a montanha, porque Jesus vai chegar lá para levar a gente. E todo mundo acredita. Aí abandona a família, abandona o emprego, abandona a escola, se dedicam àquela expectativa. E eles ficam no alto da montanha cantando, orando, aguardando o dia que eu falei, acho que 5 de alguma coisa, aguardando aquele dia marcado por Cristo vir buscá-los, vai levá-los como o profeta Elias, numa carruagem de fogo, levar direto para o céu. Deus vai levar a sua igreja, mas eu não sei quando. Isso é prerrogativa de Deus. E ele ficou lá com o seu grupo. Aí chegou o dia, todo mundo em pânico, todo mundo assustado, todo mundo tenso. O Cristo não veio. Aí começa a ficar aquela perturbação e tal. Aí, depois de alguns dias de sofrimento, o líder fala: eu estava errado. Deus vai nos levar, mas através da morte. Aí ele compra veneno e todo mundo toma veneno. O que é manipular o tempo? E assim, o que aconteceu com os adventistas, desculpa se tiver algum aqui, Testemunha de Jeová, né? E outros, grupos imensos, às vezes 1000 pessoas, que foram para um lugar esperar Jesus voltar. Quando eu vim para São Paulo, estava em voga a ideia de arrebatamento. Jesus vem arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja. Então, pais tiraram os filhos da escola, porque Jesus está vindo aí arrebatar a sua igreja. Tiraram os filhos da escola, deixaram seus empregos, né? Porque eles acharam que eles controlam o cronos divino, a cronologia divina. Então, esse abuso do tempo de Deus traz dor e sofrimento. Como disse, então, expressa um tempo determinado dentro de uma cronologia que só Deus pode controlar. 2 comentários sobre isso. O Messias chegou somente 500 anos após a profecia de Isaías. Veja só, Isaías falou: brotará um rebento do tronco de Jessé. Tem 400 anos que os reis vieram, e depois dos reis acabou, não tem. Aí passa, o tempo vai passando, o Cristo veio 500 anos depois que Isaías falou que ele viria. 500 anos falou que ele viria. O Messias chegou somente 500 anos após a profecia de Isaías. E o escritor Paulo, da carta aos Gálatas, diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. A plenitude do tempo é o tempo da cronologia de Deus. É o tempo que Deus marca. Essa é a plenitude do tempo. Porque Deus não atrasa nem adianta. A palavra grega, plenitude do tempo, quer dizer um tempo que não é atrasado nem é adiantado. Essa é a plenitude do tempo. Então Deus faz as coisas na plenitude do tempo. E nós não temos como manipular isso. Não adianta eu querer pregar para a minha igreja que Jesus venha arrebatar a igreja, porque eu não posso fazer isso. A adaptação do ser humano ao reino implica que ele vai compreender que ele não tem poder para manipular os eventos. Pois bem, vindo, porém, Paulo diz, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Messias prometido por Isaías veio 500 anos depois, quando Deus achou que era o tempo que o próprio Deus marcou. Entendeu? Então, se alguém vier aí na televisão, ou em algum lugar, uma igreja querendo marcar, isso, fujam disso, porque não funciona, não dá certo. Não funciona. Então, brotará. Então, esse então é um tempo determinado por Deus. Então, brotará. O
o rebento do tronco de Jessé. Esse então durou 500 anos. E a segunda vinda? Né? A segunda vinda é determinada por uma cronologia a qual somente o Pai tem acesso. Somente o Pai tem acesso. Então, o texto bíblico, os que estavam reunidos lhe perguntaram, os discípulos perguntaram a Jesus, né? Depois da ressurreição. Os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tá? Pois bem, então nós temos que nos adaptar ao reino, deixando o tempo aos cuidados de Deus, porque é Ele quem cuida e nós não podemos cuidar. Bom, o segundo princípio é que precisamos nos adaptar ao escopo da área de ação do reino de Deus. Quer dizer, onde é que atua o reino? No Banco Central? O reino de Deus, ele se expressa na Câmara dos Deputados? O reino de Deus se expressa no Supremo Tribunal Federal? Não. O reino de Deus aqui se expressa na realidade das pessoas determinadas por Deus para receberem essas bênçãos do reino messiânico. O texto diz, julgará os pobres com justiça. O que fará o Cristo? O que fará o Messias? O rei desse reino, o que ele vai fazer? Tá? Vai enriquecer gente, dando carros do ano, casa na praia, 10 lojas. Esse é o reino? Não diz isso. O que ele vai fazer? Julgará com justiça os pobres. E não vai deixar o pobre ser enganado. Decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Qual é o escopo da ação do Messias? O Messias vai dar atenção ao sofredor. O Messias, o Cristo, no seu reino, vai dar prioridade ao sofredor. Vai decidir a favor dos humildes, dos mansos. O manso é aquele que se deixa conduzir. A palavra manso na Bíblia não é assim um bobalhão, uma Maria vai com as outras. Não, é uma pessoa que tem vontade, que tem firmeza, mas que quando ele precisa ser conduzido num novo caminho, ele vai. Ele vai. Aquele estudioso que trabalhou com o genoma humano, ele era ateu. Mas num dado momento vieram informações. E ele mudou o rumo, agora ele é um cristão. Então isso aqui é mansidão. Você é o bom cara, o líder do projeto Genoma, e daí a pouco você abre mão da sua grandiosidade intelectual e vai pedir o socorro a Jesus. Nós estudamos, não sei se tem algum jovem aqui, quando nós fazemos um grupo para estudar a vida dessa pessoa e o trabalho dessa pessoa, o projeto Genoma. Não sei se tem alguém aqui, juntamente com os jovens nós estudamos. Pois bem, o tempo, desculpa, eu estou falando do item 2, desculpa. Ferirá, ele faz isso. Eles focalizam o pobre. Qualquer um poderoso que está disposto a ser manso e aceitar um novo caminho. Cientista rico, os bilionários. Então, ele vai julgar o pobre e decidir a favor dos mansos. Decidir a favor dos que estão dispostos à mudança, para a adaptação. Esse é que é o escopo dele. Uma pessoa diz, Jesus está governando este país lá de Brasília. Conversa fiada.
Jesus não está lá em Brasília governando, nunca esteve. Não é esse o alvo dele. Uma vez há uma história de perguntaram a um rabi, né, onde está o Cristo? E o rabi falou assim, dá uma volta pela rua, procura entre os mendigos. Você vai encontrá-lo lá, porque entre os mendigos há pessoas que querem se converter, há pessoas que querem se arrepender. Onde houver alguém que quer se transformar, pode ir lá que Jesus está lá. Porque há alguém, um manso, uma pessoa mansa, que tem um potencial de transformação diante da demanda divina. Isso é uma coisa fantástica. Agora, com relação ao perverso, ele repreenderá com a palavra. Com a palavra. Jesus, digamos assim, quando Jesus esteve aqui no mundo, as pessoas queriam que ele fosse um rei para usar, entrar no poder público. Irmão, Jesus não era uma pessoa, Jesus não era religioso. A religião era estabelecida pelo templo, comandada pelos sacerdotes, e pela sinagoga, comandada pelos fariseus. Jesus nem era filiado ao templo, nem era filiado à sinagoga. Talvez, se Jesus tivesse hoje, não seria membro de nenhuma das igrejas. Talvez, ele não seria membro de uma das igrejas. Ele é uma pessoa que não vai cuidar de religião, vai cuidar das almas, dos corações das pessoas. Jesus jamais teria uma igreja com 10 mil pessoas a quem ele nunca viu, a quem ele nunca abraça, a quem ele nunca falou nada. Jamais faria isso. O alvo dele era o pobre, aquele que aceita a transformação. O rebelde vai ser repreendido. Jesus também tem interesse nos rebeldes, mas ele vai repreendê-los com a verdade da sua boca. Aliás, no livro do Apocalipse, a palavra do Cristo é comparada a uma espada. Comparada a uma espada. É essa espada que fere o orgulho humano, que acha que sabe tudo e não sabe coisíssima nenhuma. Pois bem, mais um pouquinho. As ações do Messias se dirigirão principalmente aos pobres, aos mansos e aos carentes de salvação. Então, Jesus não vai montar um banco com muito dinheiro. Ele não vai... Há uma teoria que diz que Jesus vai voltar e vai reinar o mundo inteiro de Jerusalém. Que lá de Jerusalém haverá o trono, o templo vai ser reconstruído e Jesus vai reinar o mundo inteiro. Primeiro vai matar os ímpios, e a testemunha de Jeová diz assim, quando Jesus vier, todos os ímpios serão mortos. E o que vai acontecer com a riqueza dos ímpios? Vai sobrar o povo de Deus. Então morre um milionário que tem muitos edifícios alugados. Jesus mata ele e fala, você, meu filho, é tua riqueza para dividir a riqueza do mundo. Não há nenhuma possibilidade da gente acreditar nisso. Não tem nenhuma lógica isso. Porque não bate com tudo que há a revelação de Deus. Jesus limitou o seu campo de ação. Bom, meu terceiro argumento. Precisamos nos adaptar ao reino messiânico em função do modo de agir de Cristo. O seu modo de agir. Então nós precisamos saber como ele age e nos adaptar ao modo dele. Esse é o nosso desafio. Jesus se comportou assim. E nós somos estimulados a tentar nos adaptar ao comportamento dele. O que diz aqui? A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Os reis, todos os reis,
usavam uma faixa de autoridade. Aqui no Brasil, quando o presidente toma posse, né, a faixa presidencial é o cinto dos seus lombos, é o símbolo do poder. Ele é o homem mais poderoso do país. Ele manda em tudo, manda no exército, ele manda em todos os generais. No Brasil, todos os generais devem obediência ao presidente. Então é o cinto dos seus lombos da arrogância. Jesus nunca usaria essa faixa. Qual é a faixa que ele usa? A justiça. Nós não vamos encontrar em Jesus uma faixa de governante, mas na vida dele vamos encontrar a justiça como se fosse uma faixa. E temos de nos adaptar a essa realidade. Para o Cristo, ele é reconhecido no mundo pelos seus atos de justiça. Ele deve ser conhecido isso. Por exemplo, um crente deve ser reconhecido por sua bondade, por sua lealdade, por sua palavra correta, por sua humildade. Ele deve se adaptar ao reino, porque no reino é assim que se espera. Entendeu? Arrogância. Outro dia eu falei sobre isso. Arrogância não é divina, né? Então as ações do Messias, elas se dirigirão principalmente aos pobres, aos mansos. A faixa dele de justiça a faixa dele de governo é de justiça. E o cinto do guerreiro é o cinto dos seus lombos, o cinto dos seus rins. O cinto dos lombos é a autoridade política. E o cinto dos rins é a autoridade militar do general. E o rei tanto era um líder político como um guerreiro. Vamos procurar em Jesus o cinto do guerreiro. Achamos? Não. O que achamos? Justiça. Vamos procurar em Jesus o cinto do seu poder político. Achamos? Não. Cadê o cinto de governador? Cadê o cinto de presidente da República? Não tem. Quem tem? Justiça. Aí vem o apelo. Vamos nos adaptar a esse sistema do reino messiânico. O Cristo que traz a verdade, ele deve influenciar o meu comportamento. Pois bem, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus lombos. No reino messiânico, o rei não é um guerreiro nem um líder político. Ele é um líder dos corações. A vitória de Cristo é a vitória sobre o coração humano. Aquele que se entrega a Ele é um conquistado. Ele é conquistado. Deus nos conquista pelo amor do seu Filho morrendo por nós. Um comentário. O Messias não exerce poder pela autoridade dos governantes humanos, pela fúria dos guerreiros ou pela arrogância do poder econômico, mas pelas virtudes morais e espirituais. Muitas pessoas esperam um reino de Cristo como um reino de abundância de coisas. Jesus falou, o meu reino não é deste mundo, deixa eu claro. Falou isso para o governador, falou para Pilatos. Porque Pilatos era líder romano do governo. Pilatos governava aquela região. E Jesus falou, você tem o reino aqui, o meu não. Eu não tenho reino aqui nesse mundo. Por que os servos de Cristo vão querer ter reinos aqui nesse mundo, se o nosso mestre disse, eu não tenho reino nesse mundo? Ele diz, não ajunteis tesouro na terra. Por que eu vou querer ajuntar fortunas e fortunas, se o meu mestre disse, não devem ajuntar tesouros aqui? Por que eu ia fazer isso? Né? Então, o Cristo é repleto das virtudes morais e espirituais. Vamos concluir. O reino messiânico é uma realidade para os cristãos. Para nós. Estou falando de uma coisa que é real para nós.
foi instaurado no mundo pelo Cristo, o Messias, Filho de Deus, na sua primeira vinda. Que, quando falamos de Cristo, são duas vindas. Uma vinda que já ocorreu e uma próxima vinda na sua recuperação do universo. Então, na sua primeira vinda, todos os seres humanos devem aderir a esse reino e se adaptarem a ele. Então, todo ser humano deve aderir ao reino de Cristo, entregar a ele a sua vida, aceitar o seu sacrifício de Salvador e caminhar no reino. Aliás, Jesus fala que quando ele voltar, ele vai chamar todos os que são fiéis e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o reino, nosso reino. Pois bem, devem experimentar as transformações para a vida em harmonia com a realidade do reino. Precisamos nos adaptar à cronologia do reino, com a personalidade e os métodos e ensinamentos do Rei Messias, e também em relação às áreas de ação desse reino. A proteção dos pobres, acessível como a repreensão dos perversos. A personalidade do Messias, temente a Deus, é motivada e imbuída do ideal de justiça. As bênçãos trazidas ao mundo pelo reino messiânico serão acessíveis apenas aos que forem adaptados às suas exigências. É como você ocupa um cargo em alguma empresa, se não é adaptado, não vai permanecer ali. Tem que se adaptar às exigências daquele que governa aquele local. Certo? Seja glorificado o Senhor pelo dom indizível do reino messiânico, do Cristo. Amém. Senhor abençoe vocês, a sua graça.